Bom, olá gente, tudo bem? Eu eu lamento muito, profundamente essa tragédia que ocorreu aí. Mais uma tragédia, dessa vez uma tragédia aos moldes ali que acontecem muito nos Estados Unidos, né? Infelizmente, lá a gente vê que é um pouco comum, até chega a ser quase comum esse tipo de tragédia, né? Se você for pesquisar os dados, você vai ver a quantidade enorme que tem de tragédias desse tipo lá. Mas no nosso país, felizmente, esse tipo de tragédia, que é muito dolorosa, ainda não é algo comum e é algo que choca muito as pessoas. Eu digo que isso é bom no sentido de chocar as pessoas, porque a pior coisa, eu acho, para mim, é a gente naturalizar ou se acostumar com a violência. Infelizmente, o nosso país é um país extremamente violento. Temos aí, no último ano, no ano passado, mais de 60 mil assassinatos, né? Então, é um país muito violento, mas esse tipo de crime, esse tipo de crime que ocorreu agora, é um crime pouco comum no país, é algo que, por isso que choca tanto, porque é algo que não acontece corriqueiramente, graças a Deus, ou graças, né, ainda bem que não acontece, né? Enfim, então assim, é um problema que eu acho que, então eu queria fazer uma reflexão assim em cima disso, para que as pessoas tomem um pouco mais de consciência. É o seguinte: existe uma série de teses apresentadas aí de possíveis causas, né? Por que eles fizeram isso? Eu acho que muita gente, como é algo diferente, algo que choca muito, faz com que as pessoas se perguntem bastante por que eles fizeram isso e tudo mais, né? E é uma preocupação que eu acho que é muito válida, até para a gente de alguma forma tentar prevenir isso, né? Primeiro porque, assim, as armas que eles utilizaram é um crime extremamente macabro, né? Eles eram pessoas extremamente frias, né? Você vê que eles atiraram nas pessoas ali, ao mesmo tempo, e o outro aparecia e dava machadadas nas pessoas. Isso é uma visão, assim, tão macabra, uma coisa, assim, tão absurda, tão fria, típica de um filme de terror, algo do tipo. Então, quando você vê as imagens, você fica chocado assim, mesmo, porque não é um crime comum, é algo premeditado, é algo articulado, é algo que foi planejado por muito tempo, é algo que foi pensado em vários detalhes ali para poder matar o maior número de pessoas. Então, assim, é uma coisa assim que vai muito além daquilo que a gente está que a gente vê assim corriqueiramente nos assassinatos, nos crimes que acontecem no país. E o que causa temor é que, infelizmente, a gente sabe que coisas desse tipo às vezes podem influenciar, infelizmente, muitas outras pessoas, né? Então a gente tem que saber como lidar com isso daí. E uma das maneiras que eu acho que mais importantes para lidar com isso é compreender a natureza desse crime, então as motivações e tudo mais. Aparecem muitas teses, mas o que se viu muito é sobre jogos e tal, de influenciação de jogos, de crime e tal, né? De certo modo, não é completamente mentira que há uma certa influência disso, mas é muito exagero atribuir a esse fator um crime desse tipo, né? Muitas crianças, muitos adolescentes, muitos adultos jogam e jogaram jogos desse tipo, gostam muito e não são pessoas violentas e não são pessoas frias, não são pessoas que saem por aí matando ou têm o desejo de matar as outras pessoas, né? Eu mesmo já joguei, quase todo mundo jogou jogos que envolvem violência, assistem filmes que envolvem violência. Por mais que existam sim alguns fatores que pode ser que de alguma forma potencialize e tal, mas sem dúvida são pessoas que têm algum transtorno psicológico muito forte, né? Outro fator que foi levantado foi a respeito do bullying também, mas como inclusive muitas pessoas que conviviam com eles diziam que não acreditava porque eram pessoas ali tranquilas e tal, né? Então, assim, muita gente também sofre bullying, milhões de pessoas no nosso país sofrem ou já sofreram bullying, e é claro que isso é uma coisa péssima e que mexe com a gente, mas eu também não acredito que esse fator isoladamente seja um fator
que provocou isso, pode ter potencializado, né? Mas eu acho que é um somatório disso, né? Existem influências ali prováveis deles de crimes que aconteceram nos Estados Unidos. É típico, como eu disse, esse tipo de crime, de planejamento, de tudo. Eu já vi muitos casos acontecerem lá nos Estados Unidos. Inclusive tem documentários que, inclusive alguns eu assisti recentemente que falam sobre isso. E então você nota essa influência também. Então tem essa influência e tal. Tem a questão de ele pousa ali, tirou umas fotos antes pousando com armas e tal. Então ele tinha aquele desejo e tal. Criou-se um desejo na cabeça dele também de matar, meio que um fetiche, uma coisa assim. Tipo, pra ele é como se fosse um ato heróico, aparentemente, pra eles. Então, assim, é de uma frieza também chegar lá e mataram outras pessoas que não tem nada a ver com bullying e tal. Era pessoas ali da merenda e tal, as mulheres, né, as merendeiras, as pessoas, uma coordenadora lá e tudo mais. Então, assim, é um crime um pouco, é bem mais, na verdade, bem mais complexo, aparentemente, do que querem levantar, né? Então, ali são vários fatores, né, que mexem ali. São dois indivíduos também que eram amigos de infância, né? Tem que entender a relação deles. Um dos indivíduos tinha perdido uma avó, se eu não me engano, há poucos dias, né? Também tem esse trauma aí da perca de um parente próximo, né? Aparentemente eram pessoas meio antissociais, né? Que não tinham vínculos muito fortes com outras pessoas. Parece que os dois, talvez, tivessem poucos amigos, né? Ali aparecem algumas pessoas, né? Que são amigos, mas que não sabiam de muita coisa, né? Que eles planejavam. Então, assim, fica aquela coisa, talvez. Então, assim, é uma coisa muito complexa, muito mais complexa do que aparenta, né? São vários fatores e é necessário ser feito um estudo muito mais aprofundado sobre esse caso. Isso é muito importante, não só sobre esse caso, mas sobre todas as tragédias que vêm ocorrendo no Brasil. Então, um ponto que eu queria tocar também aqui é que muita gente sempre costuma atribuir, primeiro, essa atribuição aí dos jogos e tal, que, como eu disse, eu não acho que seja uma influência tão forte quanto se parece. Como eu disse, milhões de pessoas jogam esse tipo de jogo e a grande maioria delas não apresenta um comportamento de agressividade ou de frieza, né? Então, assim, talvez a somatória de todos esses fatores, né, de certo modo, influenciaram isso, né? Mas com certeza eles tinham problemas psicológicos sérios, né? Talvez psicopatia ou talvez algum outro problema grave. É necessário ser feito um estudo sobre isso, eu não sei. Até porque a gente soube do caso agora, é impossível. Talvez ninguém saiba ainda, né? Por isso que existem as investigações, por isso que é preciso ser feita uma investigação bem apurada do caso, né? Que levam semanas, meses, são vários especialistas no assunto. Então deixemos primeiro aí para eles investigarem bem, espero que investiguem bem esse caso e consigam elucidar essa questão, né? Saber quais os problemas que eles tinham, quais as reais motivações desse caso aí macabro, né? Chegar a ser macabro. Então, assim, um outro ponto que eu queria tocar aqui era sobre a questão religiosa. Muita gente atribui a questão religiosa, dizer, por exemplo, eles não tinham Deus no coração e tal. Isso é de uma bobagem absurda, né? Porque, por exemplo, muita gente é ateu e a maioria das pessoas que são ateias não são pessoas ruins, não são pessoas maléficas que querem o mal do outro e tal. Seguem ali, tem uma ética assim muito bacana. Então, essa atribuição da falta de Deus, né? E sempre do Deus cristão, né? Quer dizer, do Deus que é da maioria das pessoas que vivem no Brasil, né? Aí essa atribuição é de um fundamentalismo religioso tão antiquado, assim, né? Como eu disse, a maioria das pessoas que são ateias não são pessoas ruins. O fato de uma pessoa ser ateu ou de ter uma religião não define a moral dessa pessoa necessariamente. Se ela é uma pessoa boa, se é uma pessoa ruim. Não é assim que as coisas são. Você vê que há muitos crimes aí no mundo por religião, né?
de pessoas fundamentalistas religiosas e tal. E às vezes é até bem comum isso. Não que toda pessoa que seja religiosa seja um fundamentalista, e nem mesmo que todo fundamentalista seja extremista. Mas a questão que eu quero tratar aqui é que não dá para atribuir a religião necessariamente, ou a falta de religião, a um crime, né? Por isso que precisa ser investigado, precisa ser bem investigado o caso, para poder... Então o problema quando a gente tem um país muito religioso, às vezes é isso, que tudo que acontece as pessoas atribuem a um fator religioso, né? Ai, falta de Deus, ou não sei o que, alguma coisa desse tipo, né? E isso é um pensamento muito preconceituoso e muito fundamentalista. Bom, olá, gente. Então, o recado final que eu quero dar é: avaliem as coisas com mais cautela e com mais racionalidade. Tomem cuidado em tirar conclusões apressadas sobre questões complexas dessa natureza. Então, assim, é uma tragédia horrível que assola esse nosso país, mais uma tragédia, infelizmente, entre tantas outras que a gente tem visto, principalmente nesse ano. Então, é sempre muito triste a gente ter que noticiar esse tipo de coisa, mas infelizmente é a nossa realidade, né? Então, um abraço a todos, obrigado aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e gostado desse canal. Então, até breve, gente. Obrigado.